vou apagar aqui, pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Ok? O juiz ainda vai poder conceder uma liberdade provisória com ou sem fiança ao imputado. Ok? Então percebam que a única coisa que não vai poder ocorrer é uma homologação do flagrante, uma perpetuação do flagrante. O juiz vai ter que relaxar a prisão se a prisão for ilegal. Se ele entender que a prisão é legal, mas que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E se o juiz entende que a prisão não é ilegal, mas que o réu, ou desculpe, que o preso faz jus a responder o processo em liberdade, porque não estão presentes os requisitos de uma prisão preventiva, o que é que o juiz vai fazer? Conceder a liberdade provisória ao indivíduo. 310, inciso 3º e artigo 321 do Código de Processo Penal. Liberdade provisória. 310, inciso 3º e artigo 321 do Código de Processo Penal. Okay? Então, se a prisão não é ilegal, mas os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, o juiz concede a liberdade provisória com ou sem fiança ao custodiado. Okay? Liberdade provisória é uma contracautela que vai se dar quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O sujeito pode responder o processo em liberdade. Okay? É a regra. A regra é que o sujeito responda o processo solto. Responda o processo em liberdade. Ok? Oi? Você deu lição de direito penal e ninguém obviamente que ele não sabe, mas aqueles estudos que estão presentes na teoria. A lei é muito recente. E o que o juiz diz é o seguinte, pessoal, o juiz, não é que a prisão cautelar tenha terminado no Brasil. Por exemplo, tem um promotor com o vermelho e diz, essa prisão é um absurdo, eu estou maluco, vou tirar a roupa, vou sair correndo nu, vou largar o Ministério Público, lário. Terça-feira, pronto, acabou. Não acabou prisão cautelar no Brasil. E quando eu disse presídio, a delegacia saiu vazia, não. Porque a maioria dos presos são cautelares. A prisão cautelar continua existindo. Mas, para tanto, o juiz tem que fundamentar. O que é que o juiz vai dizer? O juiz vai dizer o seguinte, ó. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Artigo 312. E mais, ele vai dizer o seguinte, ó. Nesse caso concreto, eu não vislumbro a possibilidade de substituir a prisão preventiva por uma das medidas cautelares presentes no artigo 319 ou no 320 do Código de Processo Penal. A prisão vai estar fundamentada para que possa subsistir. O que não pode é determinar a prisão que o tráfico é um crime absurdo, um crime muito grave, que acaba com as famílias. Isso não é fundamento para a prisão. Tem que fundamentar com base num elemento concreto do 312. E ainda afirmar que é impossível substituir essa prisão por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 ou no 320 do Código de Processo Penal. Não, prazo de 24 horas é para completar a prisão. Mas ela não pode muito, ela já aprendeu que existe as misérias do processo penal. Sempre que ocorre a absolvição do processo penal, a pessoa não faliu.
A justiça foi processada muitas vezes sobre preso novamente e no final absoluto. Mas vamos voltar aqui. Pessoal, então, se o juiz entende que a prisão é legal, mas que o sujeito vai responder responder o próprio penal lá, vai conceder a provisória com ou sem fiança. Agora, uma observação importante nessa noite. A fiança hoje é uma medida cautelar. Veja o que eu estou afirmando. A fiança hoje se apresenta como uma medida cautelar, tanto que está prevista no artigo 319, inciso 8º do seu Código de Processo Penal. Okay? A fiança hoje é uma medida cautelar, okay? Que está prevista no 319, inciso 8º do seu Código de Processo Penal. Okay? O que eu estou dizendo que a fiança hoje, mais do que um benefício, é uma medida cautelar. Por exemplo, naquele caso lá do cara que jogou com o carro da advogada baiana em São Paulo e a advogada morreu, não é verdade? O que não morreu naquele caso? Aí o cara chegou no delegado e disse, não, o delegado falou, tem uma coisa boa. Não foi o juiz, desculpa. Tem uma coisa boa para você. O cara, essa coisa boa o quê? O juiz disse, fiança. E aí como é bom? E aí fixou a fiança, arbitrou a fiança de 300 mil. Para cautelar, para proteger o resultado útil do processo. Propiciar, por exemplo, por uma reparação do dano à família da vítima. Então a fiança hoje assume a natureza jurídica de medida cautelar. Tanto que está prevista no 319, inciso 8º do CPP. Querem ficar mais irritados da ala do direito penal mínimo? Em regra, todos os crimes hoje são afiançáveis. Ivan, tem um limite para essa fiança? Até tantos salários mínimos, nada disso, não tem nada? Há 100 salários mínimos, se o crime tem pena máxima não superior a 4 anos. 1 a 100 salários mínimos. De 10 a 200 salários mínimos, se a pena máxima do crime é superior a 4 anos. Agora, pasmem, esse valor ainda pode ser aumentado até 1000 vezes. Ok? Então, percebam que a fiança hoje, mais do que uma conta cautela, é uma medida cautelar. Não, aí eu vou dizer por quê. Olha, em regra, todos os crimes são afiançáveis. Okay? Quais são os crimes que não são afiançáveis? Aqueles que são objeto de uma vedação constitucional. Deixa eu dar isso aqui, por exemplo, em direito e garantias fundamentais. Aqueles crimes que são objeto de uma vedação constitucional é que não admitem fiança. Continuam não admitindo fiança, mesmo com a Lei 12.403 de 2011. Quais são? Crimes hediondos, equiparados a hediondos, racismo, ação de grupos armados contra o Estado de uma democracia de direito, contra a segurança nacional. Esses crimes são os crimes afiançáveis. Crimes hediondos, equiparados a hediondos, o TTT, tráfico, tortura e terrorismo, racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, só esses crimes que não admitem fiança. Por exemplo, roubo simples. O roubo simples hoje é afiançável. Prêmio de violência sobre a ameaça para subtrair coisa da móvel. Hoje, admite fiança. Admite fiança. Fica no Estado, não, é uma garantia, é uma calção processual. Se o juiz for absolvido, por exemplo, o valor tem que ser restituído a devido. Entendeu? Também agora admitir se não admite crimes hediondos, equiparados a hediondos, que é o TTT, tráfico, tortura e terrorismo, o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Professor, o crime de trânsito já entra, porque não entra, porque nós não temos uma vedação constitucional. Nenhuma lei infraconstitucional pode trazer uma vedação que não existe na Constituição Federal. Okay? Então,
vai ser possível a concessão de criança nesses anos que nós não falei, né? Quando eu fiz estudo de morte, a comida de criança. Então, esses espíritos, porque, por exemplo, eu ensino culposo, na criação de veículos culposo, é um que é necessário. Oi, Ivan. O tráfico de animais silvestres não admite criança? Observe, não dá para se resignar com isso, pelo seguinte, eu já disse que a criança hoje não precisa cautelar. Se você defender, por exemplo, olha, você vai dizer, eu achava que não deveria ter criança no caso de roubo. Sim, vai ser admissível a liberdade provisória sem criança. Vai ser melhor ainda para o sujeito, porque você vai ser obrigado a arcar com a medida cautelar. Então, aí na afiançabilidade do delito, não se caracteriza de fato como uma medida extrema ou mais gravosa para o indivíduo. Nesse sentido do que eu estou falando, é uma decisão recente demais. Decisão do STF para se conceder liberdade provisória sem fiança nos casos de tráfico de substâncias entorpecentes. Semana passada, o pleno do STF declarou a inconstitucionalidade da vedação da liberdade provisória sem fiança, não é como? Sem fiança nos casos de tráfico. Okay? Então, hoje, por exemplo, se admite liberdade provisória sem fiança no caso de tráfico de substâncias entorpecentes. Não já não traficante, associação de tráfico, X9 de tráfico, hipótese de tráfico. Vamos lá, pessoal, recapitular. Uma coisa do STF. Artigo 44 da Lei de Drogas. Artigo 44 da Lei de Drogas. Ok? Vocês sabem que, com base nesse artigo 44, o STF já tinha dito que era possível a pena substitutiva, a pena restritiva de direitos nas hipóteses de tráfico. Agora mais, o STF diz que é inconstitucional a vedação da liberdade provisória sem fiança nos casos de tráfico de substâncias entorpecentes. É inconstitucional a vedação da liberdade provisória sem fiança nos casos de tráfico de substâncias entorpecentes. Mas manteve possível usar o pensiônico. Olha, por que inconstitucional? Só para te matar isso. Por que inconstitucional? Porque a Constituição só vedou a liberdade com fiança. A Constituição só vedou a liberdade provisória ao tráfico com fiança. Sem fiança, o legislador constitucional não vedou. Então não pode o legislador infraconstitucional querer incluir um óbice que não reside na Carta Magna, que não existe na Constituição Federal. Ok? Não, você tem que analisar a lei constitucional à luz da Constituição Federal, não é verdade? Vou mais além. A lei de crimes hediondos também permite a liberdade provisória sem fiança nos crimes hediondos. Lei de crimes hediondos 8.072 de 90 também permite a liberdade provisória sem fiança nas infrações hediondas. Que a Lei 8.072 de 90, no mesmo caminho, também permite a liberdade provisória sem fiança nas infrações hediondas. Para a provisória, confiança tem. Qual é esse vício? Hoje, todos os crimes são afiançados com nome direito. Todos os crimes são afiançados, salvo as redações constitucionais. Então, seja uma hipótese ou outra, vai ser possível a concessão da provisória. Okay? Aí vai depender do juiz. Se o juiz entender cabível a acumulação da liberdade provisória com confiança, ele vai determinar nesse sentido. Vai depender da decisão do magistrado. Sem inafiançável, porque não admite confiança. Mas sem fiança não é admitido. Entendeu? O pessoal existe na provisória com e sem fiança. Na confiança, o preso tem que prestar uma caução, garantir o jurídico. Não aceita salários mínimos ou 10 a 200 salários mínimos. Porque na sem fiança não. Ele vai
vai então somente estar sujeito a algumas condições processuais. Ou seja, comparecer aos atos processuais, não ser autenticado com marca, são requisitos e condições que também existem na realização da confiança. A diferença é que na confiança não existe esse pagamento, esse arbitramento de uma calção processual. O 711 sem fiança pode. O que não pode é confiança. Porque confiança, vamos ver alguns aspectos para vocês entenderem, porque a realização da confiança é mais benéfica. Por exemplo, na liberdade provisória, confiança, na fiança, o juiz tinha que arbitrar a fiança no prazo máximo de 48 horas. Okay? E não precisa ouvir o Ministério Público. Então, aí seriam condições que tornariam a fiança mais benéfica e mais séria a quem quer a devolução da liberdade de forma mais rápida. Então, por exemplo, a fiança tem que ser concedida pelo juiz num prazo máximo de 48 horas. Okay? E não vai ouvir o Ministério Público. Não abre vista para o opinativo ministerial. É intervalo, né? Para o que não garantia.